Muito boa noite para você que está acompanhando a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast Arara em Foco. Depois de alguns ajustes aqui, graças a Deus, começamos a nossa edição. Agradecer a paciência aqui da doutora Paula Francinetti. Muito obrigado por nos entender, né? Saber que equipamento eletrônico às vezes dá esses probleminhas, mas graças a Deus tudo resolvido. Inicialmente, quero dar boa noite mais uma vez e agradecer a doutora Paula por vir com a gente, trazendo muitas informações, que tem muita gente que vai acompanhar nosso podcast. Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite, minha mãe, meus filhos. Eu estou aqui à disposição, Frank também, eu estou aqui à disposição para falar o que for de melhor, o que eu puder passar, estou aqui para isso. Inicialmente, né, Frank, a gente gosta que se apresente, né? Muitas pessoas conhecem já a doutora Paula, mas assim, falar um pouco do familiar, de onde vem a doutora Paula, como começou, então, queria que ficasse à vontade, né? É um prazer. Eu, Paula Francinetti, nascida e criada aqui em Arara, filha de Nino Duarte e de Lourdes, e estudei a vida toda no Colégio Santa Rita, em Areia, de onde eu trago a minha formação acadêmica e religiosa. Depois eu fiz a faculdade de fisioterapia na UEPB, o curso do qual me identifico desde o começo e a profissão que abracei com muito amor. Sou apaixonada pelo que faço. Mesmo sendo fisioterapeuta, nunca deixei de ser comerciante, desde pequena criada trabalhando, indo para as feiras, tomando conta do comércio, e assim continuo na minha profissão como fisioterapeuta e como comerciante. Como fisioterapeuta, assim que terminou a graduação, eu fiz uma especialização em neurologia. Passei 2 anos fazendo essa especialização, depois outros vários cursos de geriatria, de gerontologia, de pediatria. E recentemente não, que foi em 2008, já faz um tempo, fiz uma outra especialização em saúde da família. Então estou com o SUS desde o comecinho da formação dele. E agora abro para você, Inácio, perguntar o que achar melhor. Justamente, como falou aí da questão da fisioterapia, de onde veio essa paixão por essa profissão assim? Porque a gente sabe que é uma profissão um pouco árdua, não é a facilidade. Quem vê de fora, mas a gente que acompanha vê o trabalho ali do fisioterapeuta, que tem que ter a paciência e ao mesmo tempo ser forte para forçar a pessoa a alcançar um objetivo, né? A fisioterapia eu acho que ela me abraçou e eu me encaixei nela com muito amor. Assim, eu não sou uma médica frustrada, eu sempre quis estar mais próxima do paciente, e assim, quando eu me identifiquei logo durante o curso, porque é uma profissão que não é só você falar, só você ver o paciente de longe. Você tem que chegar, de conhecer o paciente como um todo, de meter a mão na massa, de colocar a mão na massa, de pegar o paciente, e assim a gente começa a sentir a melhora de cada um. Tanto na parte neurológica, que é um pouquinho mais demorada, porque vem os casos de AVC, os casos de criança, de paralisia infantil, de paralisia cerebral, e aí a gente vai vendo de pouquinho. E no que é muito mais rápido, na traumaortopedia, que é nos casos de sequela pós-operatório, pré-operatório e de coluna também. Mas eu atuo na área respiratória, atuo na área obstétrica também, e aí a gente vai, cada vez mais eu fui gostando, me identificando, e assim já faz 23 anos. Nossa. Eu já tenho 23 anos de formada. Justamente, a gente passou agora há pouco um período muito conturbador na nossa sociedade, que foi a questão da pandemia. Como foi, porque o fisioterapeuta tem um contato com o paciente, como é que foi para a senhora esse momento aí, porque tinha que ajudar as pessoas e ao mesmo tempo não correr riscos, né? A pandemia foi um tempo complicado, tanto para a saúde física como para a saúde mental, de todos nós. Durante o período mais severo, teve que afastar mesmo.
Só o pessoal de hospital que teve que ficar, porque era muito importante na recuperação dos pacientes com Covid propriamente dito. E assim que pôde, eu comecei a trabalhar, nós começamos a trabalhar com a ajuda de minha muito esforçada atendente, que é a Ângela. A gente começou a trabalhar toda envelopada, com o equipamento de proteção completo e procurando fazer o melhor para o paciente, que passou muito tempo em casa e que para idoso isso é muito complicado. Passar um período em casa, passar o período acamado, a gente precisa de movimento. Então foi aos poucos e graças a Deus foi chegando a vacina, que vacina é vida. Chegou a vacina e nós fomos abrindo aos poucos e conseguindo, como hoje, essa semana nós atendendo lá no posto de saúde, cheguei a atender mais de 20 pacientes. Então a procura é enorme e tô sempre, não deixo voltar paciente, atendo da melhor forma possível, do jeito que eu atendo um paciente bebezinho, eu atendo um paciente idoso, eu atendo um paciente jovem. Graças a Deus, encontro linguagem e forma de atender da melhor forma possível. Sobre os atendimentos, quantos atendimentos, doutor, em média, assim, por mês? Inácio, nós fazemos muito, porque o conselho pede que seja 10 atendimentos por turno. Mas nós temos uma população que só no ambulatório somos 2. Então a gente precisa atender esse povo. E aí eu e a minha colega também, a gente se desdobra para atender. Por mês, a gente atende uns 150 a 200 pacientes. Seguramente. E também eu tenho muito o que falar do começo da fisioterapia aqui no município. Eu comecei a trabalhar assim que me formei no município, na prefeitura, assim que me formei, em 2000, em agosto do ano 2000, num PSF, sem recurso, com muita boa vontade e com muita força para trabalhar, que quando a gente acaba de se formar, a gente quer atender e quer botar em prática. E esse começo foi árduo e foi uma construção. Depois passei para o hospital com uma salinha pequenininha. Essa salinha também ainda precário, já com os pacientes já sabendo que a necessidade, que é um trabalho de formiguinha, né? Mas começando aí, o gestor foi vendo a necessidade, que é pública e notória, resolveu aumentar, passamos para o posto de saúde, numa sala maior, com mais aparelhos, o que para mim já foi ótimo, eu me senti muito bem. E graças a Deus agora o prefeito NEM aumentou ainda mais o nosso setor de fisioterapia, comprando equipamento, fazendo um ginásio. Então hoje eu me sinto muito feliz, muito satisfeita que eu estou podendo atender da melhor forma. Eu sei que de vez em quando a gente vê um paciente que precisa de mais uma coisa, a gente não para de estudar, sempre vai vendo que vai aparecendo, mas para o que começou esses 23 anos de caminhada, a gente está num lugar confortável e satisfatório. Justamente, quando foi dito aí sobre o começo, a gente sabe que todo começo é novidade. Como é que foi assim no começo? Já teve uma aceitação grande assim da população? Ou o pessoal ainda ficava naquela... É pra quê mesmo? É pra... Olha, o começo, eu acho que tem muito de eu ter nascida e criada aqui. E eu posso dizer que tenho muitas pessoas que gostam de mim. Então, foi gerando uma confiança. Assim, eu procurando me adequar também, me informar. E no começo foi difícil, como você diz. A gente precisa mostrar serviço para o povo acreditar. E a necessidade da fisioterapia, porque a fisioterapia atua em todos os campos. Então muita gente achava que era só em dor de coluna, só em problema de joelho, só depois que fizesse uma fratura. Não, aí o povo foi conhecendo que o campo era muito árduo e que a necessidade da fisioterapia era muito grande. É por isso que agora a gente realmente vê que o povo precisa cada vez mais de fisioterapia.
Muita gente, assim, como foi dito aí, pelo já conhecimento, né? Já lhe conhecia seus familiares. Isso. E aí o pessoal fica, será que realmente é um profissional? Porque o pessoal se acostumou muito com ver a pessoa de fora, né? Ver a pessoa de fora, vem um profissional de fora e diz, já é um profissional. Mas quando é o de casa, às vezes fica aquela dúvida. Santo de Vou analisar. Casa não obra milagre. Tem muito isso mesmo. Santo de casa não obra milagre. E começar a fazer em outro lugar e não ver resultado. E para provar, vem e faz comigo e vê resultado. Isso é gratificante. Não só com alguém que quer testar, como com alguém que confiou. Você vê o resultado, vê um paciente andando, vê um paciente sem dor, entrar num serviço de fisioterapia com dor e conseguir tirar a dor, dar um conforto ao paciente naquela hora, é muito gratificante e foi assim que foi feita minha carreira. Justamente falando sobre isso, assim, algo assim, vamos dizer assim, um atendimento especial, vamos dizer, sem dizer o santo, mas contando o milagre, que lhe emocionou? Muito, eu não posso esquecer de jeito nenhum, foi de Dona Mercedes, de seu Cício Félix. Eu tava terminando a graduação, tava na especialização, e ela teve um AVC. Ela teve um AVC bem grave, assim, uma extensão grande, e a gente conseguiu andar, conseguiu fazer, eu peguei ela no leito e ela conseguiu andar em casa, se movimentar. Foi fiquei muito feliz com isso. E outros, com pacientes de mastectomia, que é uma cirurgia muito complicada, que é uma cirurgia dilacerante, né? Tira um pedaço da pessoa e essa pessoa fica com o braço sem movimento, com edema. E eu consegui, eu com o serviço e o paciente também dando a contribuição dele, que sem a contribuição do paciente eu não ia conseguir nada. Esse paciente ficar sem dor, com o braço não tá inchado e com os movimentos normais. Eu posso dizer isso, Dona Maria de Lolô, que também foi uma paciente que me tocou muito, e muitas outras, e crianças, como Andresa, é uma paciente que me tocou, que olha pra mim e fala, oi tia Paula, e ela é uma moça. Bebezinhos como Bianca, de Adriana, que eu peguei desde pequenininha e hoje o problema de saúde dela é bem maior, mas eu conheço do comecinho, e assim tiveram vários. Emocionante, né? Porque não é só uma faixa etária de idade, não. Então são várias idades assim que acabam no final se juntando com aquela emoção forte, né? Isso. E uma coisa que tá sendo a menina dos meus olhos atualmente é o tratamento de assimetria craniana, que era uma coisa que antigamente a gente nem via ou não se falava, que é a cabecinha torta, a cabecinha chata do bebê quando nasce. E hoje a gente, com fisioterapia, sem precisar de órtese, ou assim, órtese só em casos muito graves, a gente com o toque da mão consegue fazer aquele crâniozinho imaturo voltar pro lugar e ficar a cabecinha perfeitinha. É isso que eu tô me dedicando agora e é isso que tá me dando prazer. Então aí mais uma ação que está sendo realizada. Quer dizer, a fisioterapia não se resume só a movimento de músculos normais, né? Não, e nem a tirar aquela dor, mas em tranquilizar os pais e em corrigir uma assimetria que podia ser tão grave e que a gente no comecinho resolve com as mãos. Tá vendo? Doutora, e caso assim, eu preciso do atendimento, como é que eu faço, doutora, para esse atendimento? Olha, o atendimento aqui é bem simples. Qualquer médico do postinho dá o encaminhamento, ou se não, se você foi para outro médico de fora e ele deu o encaminhamento da fisioterapia, chegar lá no posto de saúde, falar com Ângela, que aí nós atendemos. O serviço, ela marca, que às vezes tem uma listinha de espera, mas vai chegar o dia e a gente atende todo mundo. A gente procura não deixar ninguém sem atendimento. Então tá sempre atendendo, procurando sempre, organizando, claro, uma sequência, mas... numa filazinha, mas a gente não deixa nenhum paciente voltar. E hoje em nosso município, assim, quais os atendimentos na área da fisioterapia que é oferecido para a população? Olha, como é um ambulatório, e eu atendo praticamente todas as áreas. Desde a neuro, que é o paciente de AVC, o paciente acamado, até a respiratória,
que agora já esquentou o clima, mas quando o clima está frio, acontece muito de criança gripar, de adulto mais fragilizado gripar e ter o acúmulo de secreção, e com a fisioterapia a gente consegue botar fora essa secreção e restabelecer a capacidade respiratória. Então eu atendo respiratória, trauma-ortopedia, neurologia e pediatria. Basicamente esses. Então várias áreas são atendidas e independente da idade. Independente da idade. E o que é o mais rápido é a reabilitação de paciente pós-operatório. Pronto, eu tô com um paciente agora que reabilitou muito rápido, que é uma criança, que é Arthur. Ele que chegou de uma cirurgia no tornozelo com 5, 6 sessões. Ele que estava com o tornozelo travadinho, sem conseguir ter o movimento, a amplitude articular bem diminuída. Hoje ele está andando tranquilamente e já voltou à escola. No caso também, doutora, eu devo procurar a senhora ou qualquer outro fisioterapeuta só no caso que eu tenha sentindo dor, ou sem estar sem dor mesmo assim, mas sabendo daquela necessidade, eu devo procurar também para não ficar mais grave? E é bom que procure, que é bom a gente tratar no começo. Aí eu no caso, vou fazer uma avaliação específica para cada pessoa, que tudo tem que ser personalizado, e aí começa o tratamento. Que às vezes o brasileiro tem um costume, né? Só vou em caso grave. Em médico eu só vou se o último caso. Né? Eu sou um desses também. Esse é um mal. Eu passei muito tempo, eu tenho um problema na coluna e eu não sabia. Então só fui descobrir quando ela apertou, é que a gente vai descobrir. Então às vezes fica guardando. O meu é um desvio. Tem uma escoliose. Aí o pessoal você acaba não, mas com o tempo que vai apertando mais, a gente vai sendo forçado. Então justamente eu perguntei isso porque às vezes a gente guarda e só vai em último caso, né? E uma escoliose, no seu caso, sendo tratada, sendo passados os exercícios, você não vai sentir ela nunca. Só se tiver uma crise, um caso que pode acontecer com qualquer um que não tem. Em coluna especificadamente, eu sou uma paciente que eu tenho 5 hérnias de disco. Então, isso Deus não faz nada por acaso. Então, eu já era profissional, e aí comecei a sentir dor na coluna e foi descoberta 5 hérnias de disco. Existe paciente que sabe que tem uma hérnia de disco e já está acamado, ou se não diz que precisa ter repouso. Eu tenho as 5, como eu sei muita gente que tem e trato também, e faço tudo. No começo foi um pouquinho difícil, mas eu tive profissionais que me receberam e me acolheram e me acolhem com muita dedicação e com muito profissionalismo, e é isso que eu tento, a mesma coisa que eu tento passar para os meus pacientes. Eu digo que movimento é vida. O pior para o próprio organismo é você ficar em repouso. Você estando se movimentando, procurando se movimentar, você cada vez vai melhorar. Então, além de a senhora fazer o atendimento, serve de exemplo também para os pacientes ao mesmo tempo, né? Pois é, eu gosto de dizer isso, porque às vezes existe a catastrofização, que a gente pensa que tem uma doença e essa doença é a mais grave que existe. Mas tem que ter um profissional habilitado para lhe explicar, para lhe mostrar que passado essa coisa que a gente tem, que o mundo vai se acabar, não vai. Vamos ter paciência, vamos fazer o tratamento, que aí você vai seguir sua vida como deve. Olha aí, tá vendo? Você que está acompanhando a gente em casa, é um exemplo para que você não se entregue, né? Às vezes o pessoal acaba se entregando, né? E acaba depois lá na frente se arrependendo, né? Poderia ter feito algo melhor e até um esforço. E é um exemplo também, até para mim, porque eu só procuro em último caso. Eu no médico só vou em último caso e último jeito. E aí no meu caso eu acabei descobrindo já quando tive uma crise, como dizer, a crise apertou, eu fiquei sem um movimento um tempo e aí tem que correr. Tem que correr antes, né? Mas, doutor, eu selecionei algumas perguntas, mas aqui já as perguntas praticamente foram respondidas. Mas eu queria saber também, justamente, a cada dia que passa, cada atendimento novo, também um aprendizado para o fisioterapeuta? É um aprendizado e é
uma sementinha que a gente vai plantando, que vai florescer. Porque cada paciente quando vem, ele traz o dele, que aí vai se juntar com o meu. E cada um traz uma coisa diferente. E eu vou agregar. Algumas coisas podem até nem ser tão brilhantes, tão boas, tão bonitinhas, floridas. Mas aí, com o que vai recebendo, isso vai mudando e vai mudar não só a estratégia, a dor dele no osso, na coluna, no joelho, mas vai mudar a forma de ver a vida, que pode ser melhor. Você pode ver de outro jeito, pode ver de uma forma mais tranquila e sem pensar que aquilo é o fim do mundo. Legal, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê as pessoas trazendo aí, compartilha, porque acaba compartilhando. Naquele momento que está ali, passa uma grande confiança, você passa uma confiança para eles e eles lhe retribuem em forma de agradecimento. Isso. E aí se torna praticamente como se fosse uma pessoa da família, né? Com certeza. Hoje eu posso dizer que não só pacientes, eu tenho muitos amigos que foram construídos dentro da minha profissão. Não só aqui, como no tratamento de coluna vertebral, eu fiz um curso mais aprofundado e passei um tempo na clínica que eu me trato. Então, a gente traz cada coisa boa e também coisa ruim e é aprendizado para a vida da gente. É muito bom, muito gratificante, não só dentro da fisioterapia, eu falo no meu em específico, mas eu acho que nos cursos da área de saúde, a gente tem que levar a vocação e o amor para poder seguir essa profissão. Muito bom. E assim, a cada novo atendimento que a gente vê, cada pessoa que vai se recuperando, e claro, o leque, não só de amigos, mas também de agradecimentos vai aumentando, e pessoas que vão confiando no seu trabalho. Como falou agora há pouco, pessoas que já atendeu, já faz um longo tempo, assim, já aconteceu de rever pessoas assim, fazia um tempo que não tinha visto no atendimento e rever de novo e aquela pessoa chegar para um agradecimento assim, partir aquela emoção forte, doutora? Várias vezes já. Principalmente com criança, né? Eu vejo bebezinho e quando chega, tá aquela pessoa, eu digo, tô ficando velha. Tanta gente que o tempo passa e 23 anos já é muita coisa, é uma história e tem muita gente que tem a ligação emocional. Isso é com certeza. Isso é bonito, né? E com certeza, assim, cada vez mais vai aumentando esse leque de pessoas e que vai aumentando não só pelo seu bom atendimento, mas também pela recepção, porque eu acho que além da difícil procura das pessoas, a nossa cultura tende a não procurar muito médico. E aí, quando se vai, que tem aquele atendimento, já se cria um laço, né? E que é a resultabilidade. Que é o que a gente tanto preza dentro do SUS. Que é tratar o paciente com igualdade, com resultabilidade, ou seja, para a gente ver o resultado. E se não der conta, encaminhar. Então tem que ter a integração entre as profissões, o atendimento multiprofissional. Porque se eu vejo um paciente que eu percebo hoje, principalmente depois da pandemia, a gente vê que todo mundo achava que precisava e hoje todo mundo precisa de uma saúde mental. Todo mundo está com a saúde mental abalada. Se eu vejo um paciente que precisa de um atendimento com o psiquiatra, com o psicólogo, ter esse feeling de encaminhar esse paciente. Ou no caso de, se eu não der conta, se essa pessoa que veio para mim, a área não for minha, eu poder ter a sensibilidade e a humildade de encaminhar esse paciente para um médico, para um especialista, e aí dar seguimento e ter a recuperação do paciente como um todo. Legal mesmo. Outra coisa que eu ia perguntar, doutora, já aconteceu de pessoas da própria família chegar ali para o seu atendimento? Eu sei que a senhora tem horas que vai ter que ser mais rígido um pouquinho, a pessoa, não, dá uma aliviada, faz... Já chegou também assim de... Olhe, paciente complicado de atender é paciente da família. Porque eu gosto do meu paciente fazer o que eu quero. E paciente de família gosta de... Eu atendi muito. Mamãe menos, mas cheguei a atender mamãe algumas vezes.
Papai eu atendi muito, porque ele fez a reconstrução de ligamentos nos 2 ombros. Então, papai, eu acho que dos meus pacientes foi um para me ensinar. Ele queria sempre dar um passo na minha frente, ele queria sempre fazer mais do que era, e eu dizia, quem tá mandando aqui sou eu quem tem que fazer. E aí ele tinha que me respeitar. E meus filhos sempre, algumas vezes precisaram de fisioterapia respiratória. O meu mais novo, Tiago, fez uma cirurgia na mão. Eu fiz a reabilitação mais rápido que pude. E assim, os próximos, primos, tios, minha tia Ida, é paciente do serviço de fisioterapia atualmente lá do posto de saúde. Os primos, e sempre eu tô naquela, que eu quem mando. Porque a gente sabe que a fisioterapia, no começo, para quem não tem o conhecimento, porque assim, gera um pouquinho de dor, né? E às vezes o pessoal fica naquela cisma. E justamente o familiar, a exemplo da dona Wanda aqui próxima a gente, lembrar, eu sou mãe, você tem que me segurar um pouco, então tem que ter aquele controle ao mesmo tempo, sabendo que é para melhoria da pessoa, né? Você me lembrou, tia Wanda. Atendi tia Wanda, atendi tio Manel, que é seu colega de profissão, várias vezes também, e é nessa. Tem que ter o punho forte, porque senão eles querem... E falando da dor, Inácio, realmente, para começar os exercícios, no caso de quem precisa de exercício, dói um pouquinho. Mas a gente tem que pensar que precisa passar aquela fase de dor para superar e ficar na bonança. E é a prerrogativa. Depois da tempestade vem a bonança, que não vai ficar na tempestade o tempo todo, não. Então aquilo vai passar e você vai ser reabilitado. Olha aí, então você que está em casa, que às vezes tem medo, né, Frank, de dor, às vezes a gente tem que pensar que isso vem uma melhora, né? Não tenha medo, não. Tudo tem jeito e vai passar. Justamente, uma das dúvidas também que gera pra gente é... Quem tem alguns problemas assim físicos, assim, tem que ter um certo resguardo e algum esforço físico, doutor? Ou depois de fazer a fisioterapia pode agir normalmente, claro, não exagerando? Fisioterapia não é milagre. A gente tem que contar com o esforço, o querer melhorar do paciente. Aí prepara aquela musculatura, que a musculatura preparada, ela não vai deixar as articulações sofrerem. Então, uma coisa que não se acredita é que no caso da coluna ou no caso do joelho especificadamente, você tem a dor de coluna, você precisa ficar parado, ficar na cama, não realizar atividade física, muito menos pegar em peso. Passar daquela fase aguda, tem toda a sua vida. Então a gente precisa preparar aquela musculatura com a ajuda do nosso educador físico, que exercício feito sem um educador, um profissional treinado também não é adequado, mas o educador físico vai ajudar no fortalecimento daquela musculatura, e aí tanto a coluna como o joelho vão estar fortes para não lesar nenhum ligamento nem nenhuma articulação. Justamente me veio agora na lembrança, na juventude, com a prática esportiva, e a gente acaba exagerando os exercícios físicos sem um conhecimento. Exato. Eu acabei exagerando, acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, na questão do exercício, e eu lembro que o médico disse que meu joelho não suportou o peso. Acabei tendo um problema no ligamento do joelho, tive que passar por umas sessões aí. E aí justamente, tem que ter esse acompanhamento, não só é bom o fisioterapeuta fazer sua avaliação, mas ter o acompanhamento também. É como eu disse, a ajuda multidisciplinar. Você não é o super-homem, eu não sou a Mulher Maravilha, eu tenho minhas limitações, como qualquer profissional tem. Então, ter a sensibilidade de encaminhar aquele paciente para um nutricionista, para um educador físico, para um psiquiatra, psicólogo. Então, isso vai só melhorar, tanto em você como profissional, como no paciente, que vai ter a melhora global. E para você que está em casa acompanhando a gente, o trabalho de doutora Paula é muito importante. Eu lembro na época que eu passei quase um ano e pouco sem poder nem pisar direito. O movimento do joelho travou de uma vez, e aí foi um fisioterapeuta que me ajudou a questão dos movimentos. Não ter um movimento completo como era antes,
porque eu também não sabia, não tinha o conhecimento, e aí é muito importante, você que está acompanhando a gente agora, se você tiver alguma dúvida, procurar a doutora Paula, tirar todas as dúvidas, porque às vezes a gente com a falta de conhecimento, a gente vai sentir lá na frente o impacto desse acontecimento. Por isso que a educação em saúde é tão importante. Por isso que desde o começo, como eu disse, eu estou aqui desde o comecinho no SUS, e eu acho o PSF tão lindo. Porque o PSF, ele tem o médico, tem o enfermeiro, aí hoje tem o educador físico, o dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Essa equipe formada por esses profissionais habilitados, elas só vão contribuir para a educação levada para a escola, que dentro do PSF é muito, muito importante a educação na escola. Esses profissionais, cada um dentro da sua área, mostrar em que a sua profissão atua. Essa criança, desde a escola, aprendendo, que a gente sabe que aprendeu de pequeno, sabe a vida toda. E criança leva o que aprende na escola para casa. Se ele é informado dentro da sala de aula que existe aquele profissional, que aquele profissional vai atender o avô, pode ajudar num problema que o avô tiver, pode ajudar num problema que a mãe tiver. Então, essa mãe, esse avô não vai guardar tanto, porque esse menino vai estar sempre dizendo, vá procurar, existe um profissional que ajuda, existe o fisioterapeuta que vai ajudar nessa área, existe outro profissional. Por isso que é tão importante. O SUS é muito bem pensado, eu gosto de falar do SUS, eu acho o SUS muito bem pensado, porque ele foi pensado para o pessoal em geral. Não é para aquele que tem o plano de saúde que pode pagar a consulta. É para aquele paciente que mora nas cidades, principalmente nas cidades pequenas, nos lugares mais afastados, que aquele profissional vai ao encontro desse paciente e dá as informações que esse paciente precisa. Importante esse seu diálogo, doutora. Há também justamente esse tipo de palestras assim informativas lá para que as pessoas possam ter esse conhecimento que a senhora está passando? No posto de saúde existem as palestras que são do PSF, da rotina, do cronograma do PSF como um todo, e tem as ações que a prefeitura oferece, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e cada mês dessas cores todas que serve para os profissionais ter a oportunidade de passar esse conhecimento. Então, sempre acontecem ações nos postos de saúde, nos PSFs, que existem profissionais para passar. No ambulatório, eu estou lá sempre no ambulatório, na terça e na quarta, mas tem o fisioterapeuta que vai atender em domicílio, que é muito importante também, e que às vezes chegam para mim, para eu ir atender em casa. Hoje em dia não tem como eu dar conta do ambulatório e tem um profissional muito capacitada e que também muito requisitada, porque paciente acamado tem muito. Então aí no caso hoje a doutora não tem condição de fazer atendimento, porque a demanda é muito grande lá. Não, no começo eu fiz muito, mas hoje em dia, como existe a demanda do posto de saúde e as minhas demandas pessoais, que a vida foi me capacitando para tais demandas, e aí eu não tenho condição de atender em domicílio, mas existe uma profissional no caso, que é capacitada e que faz esse trabalho aqui no município. Hoje nesse seu trabalho, doutora, assim, qual é o setor assim da fisioterapia assim que mais dá trabalho ou que tem mais demanda aqui na cidade para que haja uma recuperação? Sempre é coluna. Coluna é mais... Sempre é coluna. É por fase. Fisioterapia, eu vejo no posto de saúde, a gente com a experiência, a gente vai entendendo os pacientes. É por fase. Essa fase é muito coluna e joelho. O pessoal, como você disse que foi exagera no exercício e estoura o joelho cedo e depois tem que correr atrás para reabilitar. Esse paciente é uma das demandas maiores, mas a gente tem muita... O pós-operatório segue sempre, acontece fratura, precisa de fisioterapia depois para reabilitar,
é basicamente o mais recorrente. Que hoje estão mais sendo procurados. Uhum. Pessoal, justamente a gente falou aqui da questão do exagero nos exercícios físicos. Isso pode causar alguma sequela depois assim, exagerando, doutora? Sim, em articulações bastante, tornozelo, joelho, quadril, que são articulações de muito impacto, então isso precisa de uma ponderação, e coluna também. Quem acaba pegando muito peso, fazendo em posturas inadequadas, porque o corpo humano é feito, a coluna é feita para carregar o corpo humano e não o peso extra. Então quem exagera nesse tipo de atividade acaba sofrendo muito. Justamente, eu me lembro agora, a senhora falando, eu me lembrei muito agora do Dr. Glauco, e às vezes quando eu tava lá na rádio, o Dr. Glauco brincava comigo e dizia assim, rapaz, qual é a emenda de hoje? Né? Que eu acabava, na época da bola me machucando, dizia, Dr. Glauco, eu preciso que o senhor me resolva isso. Qual é a emenda de hoje? Porque a gente acaba exagerando uma coisa e outra, né? Saudoso Dr. Glauco era um profissional que fazia muito o que você falou agora da educação. Ele gostava muito de palestra, ele gostava muito de fotografar, então tudo dele era muito registrado. Era muito bom, né? Assim, eu tava ali sempre na ativa. E aí, doutora, hoje, já, vamos dizer assim, consolidada e com respeito da nossa sociedade aranense pelo seu trabalho, como diz assim, é muito bom, eu acho assim, ver que um filho de Arara conseguiu vencer todos os obstáculos e mostrou que é uma grande profissional. Como é que a senhora hoje se sente, hoje ser reconhecida assim no município como uma das melhores fisioterapeutas da cidade? Eu não sei se esse reconhecimento é meu. Eu agradeço o elogio. Mas eu sou feliz na minha profissão. Primeiro porque eu sei que se eu quisesse ter ido para onde eu quisesse para me aperfeiçoar, eu teria ido porque papai teria bancado. Papai era muito... Eu tenho que falar muito em papai, porque papai procurava assim, ele dizia, o que é que você quer? Aí eu dizia o que eu queria, ele dizia, então pronto, a gente resolve. E eu quis ficar aqui, eu quis me formar e ficar aqui porque eu queria casar, eu queria ficar perto dos meus pais. Como filha única, eu não tive essa coragem. Minha vontade era ficar aqui perto e criar minha família, formar minha família e criá-la. Mas hoje, com meus 2 filhos, que eles que são a minha razão de estar cada dia procurando melhorar, que é o meu mais novo, que faz ciências contábeis, e Pedro, que é o mais velho, que faz medicina. Eu acho que a realização que você falou vai além de mim e chega neles. Chega neles, né? Eu quero, hoje o que eu quero é o melhor para eles. Justamente eu ia fazer a pergunta, era assim, se ainda há algo que a senhora quer a mais ainda assim, algo a mais ainda, quer dizer assim, faltou esse ainda e eu ainda quero... Não é que faltou, Inácio, é porque a gente sempre quer alguma coisa a mais, sempre um objetivo, né? Mas formar esses meninos e ver esses meninos bem. Se bem que essa é a minha finalidade pessoal, mas acontece que eu nunca deixo a minha parte profissional de lado. Então eu sempre estou brigando por uma coisa lá no posto de saúde, falando com o Frank ou com o seu Deda, porque já tá precisando de uma coisa. Sempre eu tô dando uma catucada no prefeito, que era bom ser daquele jeito. Então, sabe, eu não consigo ficar parada e ver que podia melhorar, que pode melhorar. Agora tem uma coisa que eu me orgulho. Quer dizer, tem várias. Eu me orgulho de muita coisa. Mas tem um em especial, é que assim, eu comecei trabalhando no posto de saúde, num PSFzinho que era numa pontinha de rua. E os agentes de saúde, muitos já se aposentaram, muitos até faleceram, mas os que ainda estão na ativa, eles têm aquele mesmo entrosamento comigo que que vai chegar hoje. Então eu passei pelo posto de saúde, eu passei pelo hospital, eu tô agora no posto e eu não tenho inimigo, eu tenho amigos que eu formei ao longo desse tempo. Como agora no posto de saúde, é todo mundo assim, todo mundo tem respeito, não tem inimizade. Se pedir uma coisa, tá pronta ali, rapidinho, acontece, não precisa, nunca teve nem
com ninguém. Então eu sou muito grata a isso. As meninas que fizeram ficha para mim a vida toda, desde lá no posto, que era a ficha normal para o médico, mas que eu trabalhei também com pessoas, com profissionais muito bons, muito capacitados, até o hospital, que teve muita gente que fez ficha, e essas meninas eu conheço todo mundo, e todo mundo tem esse contato comigo, até a Ângela agora, que é quem coroou, depois da gestão do prefeito NEM, ela trabalha comigo e acho que juntou o que faltava. Quando eu penso uma coisa, ela já tem pensado, quando eu quero uma coisa, ela bota em prática, então é muito bom isso, eu acho isso gratificante. Justamente na área profissional, ainda há uma cobrança por sua parte, ainda querer mais avançar ainda, para que possa ter um atendimento ainda melhor para os pacientes? Eu quero. Eu tenho um sonho e acho que agora vai ser realizado, porque minha vontade é atender, sempre fui. Eu sempre pendi para a parte de pediatria, mas nunca pude, porque nem se o ambulatório se mantém com pediatria, só com criança, e nem assim eu pude fazer uma parte. Mas agora com a assimetria craniana, que é uma coisa que está muito em vista e que todo mundo está correndo para Campina para poder fazer fisioterapia, podem ficar cientes que eu tô sendo preparada, eu tô estudando bastante, me informando, fazendo curso para atender esses pacientes que vêm da zona rural, que precisavam vir da zona rural para cá, daqui para Campina, esperar um horário, marcar e ter dispêndio bastante de dinheiro, que isso tudo é particular. E aqui no serviço, na fisioterapia do posto de saúde, eu estou conseguindo fazer e atender essas pessoas, essas crianças, com esses pais também. Que a gente trata a criança, mas trata os pais também. Muito bom. Eu acho que o meu objetivo hoje é o atendimento em pediatria. O atendimento a crianças recém-nascidas, que tem essa dificuldade, essa assimetria craniana. Coisa boa, né? A nossa cidade ganhando cada vez mais. Algo bom para o nosso município e para os nossos cidadãos também. Doutora Paula, eu quero agradecer a sua participação e fica aí à vontade, se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Eu gostei do papo demais, porque muita gente vai ter um conhecimento e acredito que muita gente vai pedir para voltar novamente, porque isso gera dúvidas, e espero que da próxima vez, né, Frank, a gente já tenha resolvido esse problema aqui no nossa CPU, para que ela não esquente mais e a gente possa fazer tudo ao vivo normalmente e possa fazer um super programa, um super podcast com a senhora novamente. Eu quero agradecer pelo convite, que o Frank insistiu, eu disse, eu não tenho nada que falar não, ele disse, tem, e eu acho que até que eu falei um bocado. Agradecer a Inácio, a Frank pelo convite. A questão de máquina, não tem problema nenhum que isso acontece, a gente dá defeito, quanto mais uma máquina. O papo realmente foi muito bom, fico agradecida, fico lisonjeada, que aí é muita coisa que eu nem falo, nem costumo estar falando, nem costumo estar despejando para ninguém, mas que eu fiquei muito feliz de aqui conseguir falar isso tudo e estou pronta para tirar as dúvidas de quem precisar e quem vier a entrar em contato comigo. E aí o pessoal, vou perguntar mais uma vez à doutora Paula, as pessoas que quiserem um atendimento da doutora Paula, como devem fazer, doutora Paula? Elas vão ter o encaminhamento do médico do posto de saúde, de qualquer posto de saúde, eles mandam um encaminhamento, você marca com Ângela lá no posto de saúde, no primeiro, lá perto do SAMU, que aí vai ser agendado da melhor forma para lhe atender. Eu atendo terça e quarta pela manhã, mas não costuma a paciente voltar não, a gente consegue encaixar de uma forma ou de outra. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando nessa sua jornada muito bonita e que possa cada vez mais pessoas retornarem felizes e agradecidos pelo que a senhora já fez por eles e vai continuar fazendo. Eu quero agradecer também a minha mãe que está aqui, que ela não gosta de ficar muito tempo parada e está aqui nesse tempo. A meus filhos, Pedro que está em Campina e Tiago que está aqui de lado. E a todos os pacientes e amigos que eu fiz, né, durante esse tempo todo e que eu sei que estão junto de mim na hora que eu precisar também. Do jeito que eu estou para eles, eles estão para mim. Muito obrigado mesmo. E aí, Franca, a gente já vai agendar porque já tem um médico, né?
Tiago já está por ali também, né? Para saber. Então, a gente já vai agendar depois também para trazer conhecimentos, né? E o doutor Pedro, justamente a gente tem um novembro, né? Novembro Azul, olha. Vamos fazer o convite, viu, doutor Pedro? Vamos lá se preparando. Então, muito obrigado, que Deus possa abençoar toda a família, que a senhora possa ter a bênção de aliviar as dores de muitas pessoas e levar alegria para muitas famílias. O prazer foi meu, obrigado, e pedindo a bênção de Deus e a bênção de Nossa Senhora da Piedade, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Eu no meu, vocês no de vocês, que eu sei que traz informação e conhecimento para muita gente. Muito obrigado, gente. Você que está em casa, muito obrigado. Agradeço a você que ficou com a gente. E justamente é essa a nossa intenção, trazer grandes profissionais para que mostrem o trabalho que está sendo realizado em nossa cidade e a valorização. Porque cada um fazendo o seu pouquinho, uma formiguinha não resolve. Mas se juntar um formigueiro, a gente faz muito pelo nosso município. Grande abraço a todos.